Olá a todos. Hoje eu quero falar sobre esses 3 livros: 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Quero analisar o que esses 3 livros distópicos têm a ver com os nossos dias atuais. Vamos lá então. 1984 foi um livro publicado em 1949, um ano antes da morte do autor, de George Orwell, e ele descreve um futuro do ano 1984, onde há um governo totalitário, cujo único intuito disso tudo é poder a todo custo. O autor descreve um país onde há um governo que monitora tudo o que as pessoas fazem através do Grande Irmão, ou seja, o Big Brother. Conhece um reality show de mesmo nome, onde eles monitoram as pessoas dentro de uma casa? É tudo uma alusão à nossa vida real. Praticamente tudo que fazemos é monitorado através do seu smartphone, do seu computador, da sua TV inteligente, a famosa Smart TV, enfim. No livro, há coisas ou atos que as pessoas não podem fazer, entre elas, falar mal do governo, não podem ter relacionamentos amorosos, entre outros. Quem bate de frente com o governo é punido e até aniquilado. Um ponto importante a se falar é sobre os ministérios do governo. Só que os nomes usados a esses ministérios são inversos ou opostos ao significado real da palavra. Um exemplo é o Ministério do Amor, que é responsável por torturar e até dizimar quem vai contra o partido Ingsoc. O socialismo inglês é uma pressuposição do autor. O Ministério da Fartura, responsável pela distribuição de mínimos recursos para a classe operária, enquanto o governo esbanja do bom e do melhor. O Ministério da Verdade, que trata de manipular as notícias a todos, fazendo com que acreditem em notícias falsas, enquanto as notícias verdadeiras são incineradas e ocultas da sociedade. O Ministério da Paz, que tem o papel de promover a guerra. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não é? Sem falar do novo idioma criado pelo governo, denominado de Nova Fala, onde eles criam palavras e tentam destruir outras, como liberdade, ruim, amor e etc. Adicionam um tipo de um eufemismo, mais precisamente falando, com a intenção de exterminar qualquer rastro de palavras que te levam à verdade. Agora vamos falar desse livro, Admirável Mundo Novo, que foi publicado em 1932 e descreve uma sociedade onde as pessoas nascem em castas dentro de um laboratório, e essas pessoas são programadas por um processo chamado hipnopédia ou processo hipnopédico, no qual é repetido em uma caixa com alto-falante palavras no qual a criança vai ser apta, vai desenvolver aptidões. E daí surge a tipo de uma hierarquia. Uns nascem alfas, outros nascem deltas, outros nascem betas, outros nascem gamas e por fim uns ys. Aldous Huxley descreve um lugar onde quem se relaciona sexualmente com apenas uma pessoa é taxada de anormal, é mal vista pela sociedade, enquanto a pessoa que se relaciona com várias pessoas sexualmente é bem vista, uma total inversão de valores.
Em 1984, as pessoas são controladas pela dor. Já em Admirável Mundo Novo, as pessoas são controladas pelo prazer. E por fim, o livro Fahrenheit 451. Muita gente pode perguntar, mas o que é essa palavra estranha? Fahrenheit é a temperatura na qual o papel pega fogo, no caso o livro Fahrenheit 451. O livro foi publicado em 1953 e é tido como uma crítica à repressão política e também à superficialidade da era da imagem. Olha só como o autor descreve isso em 1953. Na história, os livros é tido como uma ameaça ao sistema e com isso são proibidos, não se podem ter nenhum livro sequer dentro de casa. É considerado crime, exceto livros de culinária, mecânica, mas não livros que ensinam sobre a vida, como por exemplo a Bíblia, ou livros que fazem as pessoas pensarem. Os bombeiros nessa história são usados para queimar os livros, enquanto hoje vemos os bombeiros apagando fogos, incêndios e etc. Nessa história eles eram usados para queimar livros e impedir que o conhecimento se dissemine. Para coroar a alienação em que vive essa sociedade, as casas contêm enormes televisores que ocupam paredes inteiras em cada cômodo e exibem pessoas nas mesmas, na qual é possível interagir a ponto de as pessoas ficarem o dia todo diante da tela. A história fica emocionante quando Montag, que é o personagem principal, conhece uma adolescente e ela faz com que Montag caia na real e se pergunta, mas por que eu queimo livros? Ou o que será que tem de tão ruim para serem queimados? E Montag acaba escondendo livros na própria casa, acaba lendo esses livros e sendo perseguido, porque ele acaba obtendo conhecimento que outrora lhe era ocultado. Para finalizar, eu quero fazer um breve choque de realidade diante desses 3 livros. Os autores George Orwell, Aldous Huxley e Ray Bradbury fazem como se fossem profecias dos tempos atuais. O que vemos hoje são governos totalitários, impondo leis e mais leis contra a sociedade, governos opressores espionando cada ação de cada pessoa e confirmando a sociedade orwelliana. Valores éticos e morais sofrendo inversões de valores. No que antes as pessoas cobriam a nudez, hoje é totalmente exposto, sem nenhum pudor, com mulheres usando roupas micros, a depravação total. Sem falar no incentivo da mídia, de marcas fazendo referência e incentivo ao poliamor, ao sexo sem compromisso e ao consumo sem fim, tipo algo que está velho ou quebrado, não conserte ou reforme, compre outro. Os livros nem precisam ser queimados na época em que vivemos hoje, como relatado em Fahrenheit 451. Vemos que as pessoas nem os procuram, e quando procuram, leem coisas que não têm nada a ver, apenas filosofia baratas e entretenimento das massas. Pessoas alienadas com a programação da TV, sim, aquela mesma TV em que a esposa de Montag gastava o dia todo interagindo com a tela, com novelas, jornais. Lembra da manipulação notícias, mencionado, descrito no livro de 1984? Pois é. Sem falar do futebol, de programas esportivos, de entretenimento, alienando as massas para não pensarem, não raciocinarem, apenas obedecerem. Pois é.
agradeço aos inscritos que inscreveu, o canal é pequeno ainda, e espero levar a verdade às pessoas, que pessoas possam refletir e procurar a verdade acima de tudo. Desde já peço que vocês se inscrevam no canal, deem like e compartilhem esse vídeo.